Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre batalha espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre a origem dos demônios. Você sabe qual a origem dos demônios? Quando eles surgiram? Existe algum texto na Bíblia que diz aonde os demônios foram criados, como eles surgiram? Porque nós temos nas escrituras que Deus criou, né? Ele construiu as criaturas. Mas a palavra demônio ou Satanás, né, o diabo, o mal, quando simplesmente veio a acontecer, nós temos que entender em qual momento isso aconteceu e quando foi que Deus fez isso. Então, qual a origem dos demônios? Bom, a Bíblia não afirma claramente a origem dos espíritos malignos. Talvez os autores sagrados acreditassem que o assunto teria pouca contribuição espiritual aos leitores, ou talvez achasse que os leitores já sabiam sobre a origem dos demônios. E mesmo assim, vale a pena considerar e consultar essa questão. Existem três teorias principais sobre a origem dos demônios, e eu vou apresentar elas aqui para vocês. A primeira teoria é que os demônios foram criados como demônios por Deus. Esta visão enfatiza a soberania divina sobre a criação, né? No Antigo Testamento, mesmo os espíritos maus eram enviados por Deus. E Deus é tão soberano que pode orquestrar bons resultados a partir das intenções mais de Satanás, como vemos no livro de Jó. O teólogo David Unwin observa, de acordo com a tradução judaica mais recente, a Mishnah, Deus criou os espíritos malignos na sexta-feira da semana da criação. Entretanto, se Deus tivesse criado os demônios como demônios, isso tornaria o autor do mal e colocaria em dúvida a nossa base para afirmar que ele inteiramente seria bom. O livro de Gênesis demonstra que depois de criar todas as coisas, Deus viu que tudo era muito bom. Parece reprovável que a cada criação seria muito boa se Deus tivesse criado alguns espíritos maus. Ou seja, se Deus fez todas as coisas e viu Deus que era bom, então como é que o mal pode aparecer nessa questão aí? Pois dizem que o mal, então, ele apareceu através da criação com Adão, lá no Jardim do Éden, ou antes disso. Satanás veio a tentar a Adão, então o mal já estava lá. Hein? Além disso, Paulo afirma que todas as coisas foram criadas originalmente com um propósito em Cristo. Mas vemos que Cristo precisou reconciliar todas as coisas consigo mesmo por meio da sua morte. Até os principados e as potestades, ou poderes angelicais, né? Isso implica em algum ponto entre o desígnio original da criação e a morte de Cristo. E algo deu errado. As coisas na criação, incluindo os poderes angelicais invisíveis, tinham se desviado. Finalmente, o destino final dos demônios no inferno argumenta de que, de algum modo, eles são culpados por suas ações. Evidentemente, certos espíritos se desviaram do plano original de Deus para eles. Os demônios caíram junto com Satanás nos primórdios da criação? Se a primeira teoria parece um tanto indigesta, eis outra. Deus originalmente criou todos os anjos bons, mas expulsou um grupo deles do céu por serem rebelados contra ele. Eles agora assolam a terra tentando destruir a coroa da criação de Deus, a humanidade. Esta visão normalmente supõe que os demônios caíram junto com Satanás. Embora haja várias teorias concernentes à natureza referente ao pecado de Satanás, poucas tentativas já foram feitas para submeter de que alguns anjos decidiram segui-lo. Na literatura judaica antiga, o diabo e seus anjos se exaltaram e se recusaram a adorar Adão quando Deus o incumbiu dessa tarefa. No segundo dia da criação, Sataniel, aparentemente o arcanjo, caiu das alturas com os anjos sob o seu comando.
Semelhantemente, algum cristão da igreja primitiva ensinava uma vez que os anjos não têm uma natureza carnal pecaminosa. O pecado dos anjos caídos foi espiritual, envolvendo o orgulho e a inveja contra Deus. Os demônios pecaram voluntariamente no momento em que foram criados na queda ou na descida de Satanás. O diabo reduziu muitos anjos de seus escalões inferiores. Então, a única passagem bíblica dá a entender que os anjos caíram dessa maneira é Apocalipse capítulo 12, verso de número 9. Tá? Satanás caiu depois de guerrear contra um arcanjo Miguel e seus anjos caíram junto com ele. Alguns estudiosos alegam que esse evento faz alusão à queda original dos demônios. Outros afirmam que Apocalipse capítulo 12, verso 9 se cumprirá em alguma data no futuro. Mas, de qualquer maneira, a passagem não nos diz por que os anjos decidiram rebelar-se. Ambas as interpretações são possíveis, mas, em minha opinião, nenhuma das duas é adequada. No contexto de Apocalipse, a queda desses anjos significa a vitória de Cristo sobre as forças das trevas, por meio de sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Então, na verdade, ali ela é uma analogia e não uma literatura, tá bom? Descritiva, ok? A primeira vinda de Cristo inaugurou o estabelecimento do reino de Deus na Terra, assim nos introduz numa nova era escatológica dos últimos dias. Em Apocalipse 12, a expulsão dos anjos retrata um acontecimento celeste que aponta para a vitória de Cristo na cruz e possui implicações atuais e futuras. A ideia dos anjos escolhendo cair junto com Satanás é atraente, porque confirma que Deus é bom e originalmente criou todas as coisas boas. Para ser coerente com o registro de Gênesis, essa abordagem implica em algum ponto entre o sexto dia da criação. Então, está sendo óbvio dizer de que se os anjos decidiram cair junto com Satanás, é engraçado e até irônico dizer isso, por que os seres tão inteligentes cairiam com Satanás sabendo que Deus é o Todo-Poderoso? Então você vê ali exatamente uma analogia de que Deus agora, como o autor da criação, ele se submete então todas as coisas que foram feitas para ele, como se ele tivesse agora tendo o domínio total e destruindo o mal. Então um autor, um escriba, um escritor da época, coloca então que houve guerra no céu. Por quê? Porque para ter essa queda precisa ter uma guerra. E para ter uma guerra precisa haver um vencedor e um perdedor. Então ali a literatura, a narrativa, ela é analógica, ela não é descritiva. Por quê? Porque o texto só diz que Satanás caiu, mas não diz em que ponto que ele caiu, por que ele caiu. Entendeu? Por isso que aquilo ali é uma analogia. Não pode ser um texto descritivo. Tá? Os anjos caíram porque livremente escolheram pecar contra Deus. Tá? Entretanto, tudo que a Bíblia nos permite concluir é que havia um anjo caído durante o tempo de Adão e Eva, que era a serpente, e geralmente interpretada por Satanás. A teoria de os demônios são espíritos dos filhos de Deus que caíram do pecado em Gênesis 6. Tá? E os espíritos dos seus descendentes, os gigantes, ou ambos assim. Outros diz lá em Gênesis 6, né, que as filhas de Deus viram as filhas dos homens, tomaram para si e se rebelaram contra eles e tal. O texto lá está, alguns dizem que seria a geração de Sete. Outros dizem que foram os anjos caídos, que tomaram as mulheres e tornaram, e fizeram ali então os gigantes, né? É irônico também nós aceitarmos a questão de que os anjos de Deus, né, os gigantes, então, estupraram as mulheres, né, com 1,80 m, 1,70 m de altura,
E esses gigantes aí com mais de 10 metros aí, né? Já imagina o tamanho da ferramenta do cara, né? É uma outra coisa também que só rindo, né? Então, muitas evidências sustentam a ideia de que os filhos de Deus eram os anjos caídos. No livro de Jó, quando os filhos de Deus se apresentam diante deles, Satanás está entre os seres celestiais. Já observamos anteriormente que a expressão filho de Deus em Deuteronômio 32:8 na Septuaginta muito provavelmente se refere a anjos. Além disso, os filhos de Deus ou o filho dos deuses é interpretado como anjos mesmo pelos gentios. Essa teoria afirma que os filhos de Deus manifestaram-se no mundo físico e pecaram tendo relações sexuais com as mulheres humanas. Consequentemente, foram destruídos no dilúvio. Eles, os seus descendentes e os gigantes. Agora são espíritos sem corpos e perversos que vagueiam pelo mundo buscando corpos para habitar. Segundo a Apologia do Justino Marte, capítulo 5, verso de número 10. Tá bom? E é muito improvável você ver esse tipo de literatura que eles tentam preencher uma lacuna, mas essa lacuna ela nunca é preenchida porque você não tem uma raiz de uma resposta para poder fechar essa questão, entendeu? Porém, então, não fica claro que os anjos mencionados em Gênesis 6 tomaram toda a espécie de seres que agora chamamos de demônios. Se assim for, provavelmente alguns desses demônios foram amarrados e banidos para o Tártaro, termo usado pelos gregos para designar o inferno, até o dia do julgamento, enquanto outros permanecem livres para gerar destruição. Outra alternativa seria que os anjos que pecaram em Gênesis 6 pertenciam a uma classe separada de anjos caídos que agora estão presos e julgados. Então teríamos um grupo de anjos que provavelmente caíram com Satanás no sexto dia da criação, que ainda estão livres, e um segundo grupo de anjos que caíram de Gênesis 6, que já foram punidos e aprisionados, então, no Tártaro. Então você vê que tentamos fechar essa lacuna, mas não conseguimos achar uma resposta para elas. Tá bom? Esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês. Espero que tenham gostado. E nos vemos então na próxima aula.